Fala galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de matemática do primeiro bimestre. Vamos começar devagar, com calma. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para ajudar vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Nós vamos começar essa primeira aula fazendo uma revisão da multiplicação. Vamos relembrar o que é multiplicar. Quais são as partes de uma multiplicação? Qual o nome que nós damos na matemática para o resultado de uma multiplicação? E o nome dos números que se multiplicam? Nós também vamos fazer uma situação-problema para você lembrar a importância de ler com atenção o enunciado, o que está escrito no problema e prestar atenção como você precisa resolver esse problema. Vamos começar juntos? Então, agora que nós já sabemos o que nós vamos aprender, vamos começar falando do o que é multiplicar. Multiplicar é uma forma mais rápida de somar, de unir números grandes. A multiplicação surgiu, foi criada, pensando em quão era difícil somar muitos números. É o que nós vamos ver agora. Preste atenção. Olhe este caso. Neste caso, nós temos essa adição. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 64 vezes o 2 somado. Você imagina se você tivesse que fazer essa adição somando 2 mais 2 mais 2, 64 vezes? Isso ia demorar muito tempo para ser resolvido. É por isso que existe a multiplicação. A multiplicação é uma outra forma de escrever uma adição. Quanto maior a adição, mais fácil vai ser fazer essa adição se nós transformarmos ela em uma multiplicação. Então, observe que toda essa adição se transformou em uma única multiplicação. E aí eu te pergunto, você já sabe fazer essa multiplicação? Você lembra o que você deve fazer para resolver essa multiplicação? Então, para começar essa aula, nós vamos resolver juntos essa multiplicação. 64 vezes 2. Quando você observa uma multiplicação, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a conta, armar. Para armar a conta, você vai colocar um fator da multiplicação embaixo do outro. Então, eu vou colocar o 2 embaixo do 64. Mas observe com bastante atenção que o 2 foi colocado abaixo do 4 e não abaixo do 6. Você lembra por quê? Porque quando nós vamos fazer uma multiplicação, nós sempre temos que respeitar a ordem dos números. Ou, como você falava antes, lá no segundo, terceiro ano, a casinha do número. Eu sei que o 4 do 64 é uma unidade, são 4 unidades. Então, eu preciso colocar as unidades uma embaixo das outras. O 4 é unidade e o 2 também é. É por isso que o 4 e o 2 estão um embaixo do outro na armação, na organização dessa multiplicação. O 6 é uma dezena. E aí nós começamos a multiplicação. Você deve se lembrar que você deve começar a multiplicação sempre pelas unidades. Então, para começar essa conta, nós vamos começar multiplicando o 2, unidade, pelo 4, unidade. E aí, o que significa 2 vezes 4? É a mesma coisa de que multiplicar o 4 2 vezes, ou multiplicar o 2 4 vezes. Fazer a conta 2 vezes 4 é a mesma coisa de você pensar em 2 grupinhos e dentro de cada um desses grupinhos tem 4
4 bolinhas. 2 vezes 4 é a mesma coisa que 2 grupos com 4 bolinhas dentro. O resultado de 2 vezes 4 é a soma das bolinhas que estão nos 2 grupos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aí eu vou ter que 2 vezes 4 é a mesma coisa que 8. Agora que eu multipliquei as unidades, eu vou multiplicar as dezenas. Eu vou multiplicar o 2, unidade, pelo 6, dezena. 2 vezes o 6 é a mesma coisa que 2 grupinhos com 6 bolinhas dentro de cada um. E aí, para descobrir quanto é 2 vezes 6... eu posso lembrar da tabuada do 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Ou eu posso fazer o desenho como eu fiz, não tem problema por enquanto. Agora, no comecinho do 5º ano, você ainda pode usar o desenho para você ter certeza que você entendeu o que é uma multiplicação. Mais para frente, nas próximas aulas, nós não vamos mais usar o desenho. E aí, eu preciso que você se lembre da tabuada, combinado? Então, somando as 6 bolinhas de um grupo com as 6 bolinhas do outro grupo, nós vamos ter 12. Ou na tabuada do 2, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Então eu sei que 2 vezes 6 é 12. Então eu escrevo 12 aqui embaixo. Então, agora, eu descobri que 64 vezes 2 é a mesma coisa que 128. Você percebeu como foi muito mais rápido fazer a conta dessa forma do que ficar somando 2 mais 2 mais 2 mais 2? Isso ia dar muito mais trabalho. Nós estamos falando da multiplicação e eu quero que você lembre que as partes da multiplicação têm um nome. Por exemplo, olhe esta multiplicação que está aparecendo aí. 84 vezes 7, que é igual a 588. Perceba que o resultado de uma multiplicação é chamado de produto. Então, se você fizer um exercício onde o enunciado te pergunte qual é o produto de uma multiplicação, você deve saber que o produto é o resultado. Então, aquele exercício quer que você dê o resultado de uma multiplicação. Eu quero que você saiba também que os números que se multiplicam são chamados de fator ou multiplicando e multiplicador. A forma mais comum é fator. Então, se em um enunciado, em uma questão, você for perguntado qual é o fator de uma multiplicação em que um dos fatores é 3 e o resultado é 6, aí você vai ter que descobrir esse outro fator. Para te ajudar a fazer isso, nós vamos pensar um pouquinho exatamente numa situação dessa. Olha só esta situação. Eu tenho esta conta. O 7 é um dos fatores e o outro fator está escondido. Eu não sei qual é o outro fator, mas eu sei o produto dessa multiplicação, o resultado, que é 28. E aí eu pergunto para você, sabendo que numa multiplicação um dos fatores é o 7 e o produto é 28, qual é o outro fator? Talvez você não tenha entendido essa frase. Então eu vou mostrar essa frase explicada de outras 2 formas para você tentar entender. Então, a pergunta é, olhando para essa conta, eu posso perguntar para você, quantas vezes eu multiplico o 7 para ter como produto 28? Que número multiplico o 7 para dar como resultado, como produto 28? Eu também posso te explicar isso de outra forma, com a seguinte pergunta: quantos grupos com 7 unidades eu preciso criar para ter como resultado 28 unidades?
Para resolver essa conta, tem várias formas. Você pode fazer desenhos, como eu estou fazendo aqui, porque nós ainda vamos utilizar o desenho para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Mas claro que você já pode pensar de cabeça na tabuada do 7. Se você fizer a tabuada do 7 na sua cabeça, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Você vai descobrir que número que multiplica o 7 e o resultado é 28. Mas, se você anda meio esquecido da tabuada, preste atenção em outra forma de resolver esse problema. Nós sabemos que o produto, o resultado é 28, certo? Então, perceba aqui embaixo que eu tenho 28 maçãs desenhadas. Vamos imaginar que este é um problema que envolva maçãs. Então aqui embaixo eu tenho 28 maçãs. E lembre que eu preciso descobrir quantos grupos com 7 unidades de maçã eu preciso criar para ter como resultado 28. Então, se eu pegar essas 28 maçãs e separar em grupos com 7 maçãs em cada um, eu vou descobrir quantos grupos eu tenho. Vamos tentar fazer isso? Então, olha só. Pegando aqui 7 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho um grupo com 7 maçãs, correto? Vamos pegar mais um grupo? Então, olha só aqui. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Vamos virar aqui, ó. Então, aqui eu tenho outro grupo com 7 maçãs. Tudo bem? O grupo que está circulado em vermelho tem 7. E o grupo que está circulado em verde também tem 7. Vamos fazer mais um grupo com 7 maçãs dentro? Vamos lembrar por que nós precisamos ter 7 maçãs dentro? Porque eu quero saber quantos grupos multiplicados por 7 tem como resultado 28. Vamos fazer mais um grupo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Fechei esse outro grupo aqui. E aí, um último grupo com 7 maçãs, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantos grupos com 7 maçãs eu tenho, que o resultado vai dar 28? É só você contar a quantidade de grupos. 1, 2, 3, 4. Eu formei 4 grupinhos. Vou mostrar isso para você de outro jeito. Observa que as maçãs vão ser separadas em 4 grupos num passe de mágica. Então, eu separei as maçãs em 4 grupinhos, olha só. Então, eu sei que o número que multiplica o 7 para dar 28 é o 4. Por quê? Porque eu tenho 4 grupos com 7 maçãs dentro. E 7 vezes 4 é igual a 28. Vamos pensar mais um pouquinho? Para a gente terminar essa aula, eu convido você a resolver um problema, porque a matemática serve para resolver problemas da nossa vida. Olhe este problema que um teatro está tendo que resolver. Perceba, os assentos de um teatro são dispostos, ou seja, são organizados da seguinte maneira. Então aqui nós temos as poltronas, né, os assentos de um teatro. Esses lugares são os lugares onde as pessoas se sentam para assistir a uma peça de teatro, a uma ópera, a um show de comédia, enfim. O que o problema quer saber? Quantos assentos há em cada fileira? Primeira pergunta. Segunda, quantos assentos há em cada coluna? Terceira pergunta, qual o total de assentos nesse teatro? Então, eu preciso primeiro que você grife, sempre que você resolver um problema, seria muito legal se você grifasse as palavras que são importantes. Nesta situação problema, as palavras que são importantes para você resolver são as palavras fileira, coluna e total de assentos. São essas palavras que você precisa pensar
no significado delas para conseguir resolver essa situação problema. Então, você sabe o que é uma fileira? Você sabe a diferença de uma fileira para uma coluna? Então, se você não se lembra, eu vou pintar aqui a palavra coluna em verde para te lembrar que coluna é organizada desta forma, na vertical. Uma coluna sempre será na vertical. Será uma linha que liga o norte ao sul, a parte de cima à parte de baixo. Já a fileira é uma linha horizontal. A fileira é de vermelho, então vamos circular aqui em vermelho. Fileira na horizontal, tem a ver com o horizonte, que você consegue enxergar essa linha como se estivesse deitada, é na horizontal. Muito bem, então, agora que nós já descobrimos o que significa fileira e coluna, nós já podemos responder as duas primeiras perguntas. Quantos assentos há em cada fileira? Então, cada fileirinha que está circulada em vermelho tem quantos assentos? Bom, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada fileira tem 10 cadeiras. E as colunas? Quantos assentos há em cada coluna? Vamos contar as colunas em verde. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora que nós já respondemos a primeira pergunta, quantos assentos há em cada fileira, e a segunda, quantos assentos há em cada coluna, nós precisamos descobrir qual o total de assentos. E lembra do comecinho da nossa aula. Para descobrir o total, eu vou juntar, eu vou somar todas as cadeiras. Mas imagine o trabalho que você ia ter contando cada uma das fileiras até chegar na última, começando aqui em cima e terminando aqui no final. Ia dar um baita trabalho. Para facilitar as adições, as somas, é aqui que surgiu a multiplicação. Então, você, nesse caso, pode fazer uma multiplicação entre a quantidade de assentos que tem em cada fileira e a quantidade de assentos que tem em cada coluna. Então, para descobrir o total, você pode pensar da seguinte forma. Bom, cada fileira tem 10 assentos. Então, aqui vai ter 10, aqui vai ter 10, aqui vai ter 10, aqui vai ter 10 e aqui vai ter 10. Então, observe que você está somando 10 5 vezes. Somar o 10 5 vezes, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, é a mesma coisa que multiplicar 10 vezes 5. E aí, você sabe qual vai ser a resposta desse problema? Quantos assentos tem nesse teatro? Quanto é 10 vezes 5? Bom, vamos resolver essa multiplicação começando com as unidades. 5 vezes 0. Tudo que eu multiplico por 0 sempre dá 0. Então, 5 vezes 0 é 0. E agora, as dezenas, 5 vezes 1, na tabuada do 5, uma vez o 5, um grupinho com 5 bolinhas dentro, vai dar 5. Então, a resposta é que nesse teatro, nós temos 50 assentos no total. Então, cada fileira tem 10 assentos, cada coluna tem 5 e no total 10 vezes 5, que é 50 assentos. Eu espero que esse problema tenha te ajudado a resolver o problema que está lá no seu exercício. Pense nesse problema que nós resolvemos agora e relacione. Pense que para resolver o exercício que você tem que resolver, você vai ter que pensar mais ou menos como eu pensei nesse problema que eu resolvi com você. Tudo bem? Não se esqueça que nós estamos juntos e qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar. Nos vemos na próxima aula de matemática. Até lá!